E você? E eu, com muita resistência, tirei. Sabe, com muita resistência, tirei, Constrangedor. porque eu estava obedecendo um vídeo. Não era um ser Uhum. humano que estava ali. Era uma pessoa falando num vídeo. E aí você começa a observar as questões da igreja, tudo muito padronizado. A relação do pastor com você é como se fosse de um vendedor com um cliente. Entendi. Se você, se você, quando você começa a construir um vínculo com o pastor, ele é trocado. É como se fosse um novo vendedor. E aí você não cria vínculo, mas não. Entendi. Você tem que chamar o líder de pai, o paizão, o pai apostólico, o paizão, tal, não sei o quê. Uau. E isso, eu ando percebendo que a questão das igrejas hoje não tem sido mais querer evangelizar as pessoas, mas colonizar. E quando essas igrejas conseguem colonizar as pessoas, elas meio que te estrupam, cara. Tem que falar, eu não tenho muita papa na língua, né? Elas meio que te estrupam, elas te violam, cara. Te violam, te violentam, e depois você também é descartado como um cliente não satisfeito, cara. E dentro desse contexto, é aquilo que a gente estava conversando. Não precisa citar nome de Sim. igreja, não citar nome de pessoas, Uhum. mas eu acho interessante a pessoa te conhecer, porque uma hora você pode querer fazer também um padrão de culto para as pessoas estarem se reunindo contigo, podendo abençoar a tua vida, você também poder pastorear elas. Eu defendo a ideia de que realmente o pastor ele é mantido pelo próprio corpo também, né? Mas não assim naquela questão absurda, mas as pessoas na questão da generosidade, enfim. Para as pessoas te conhecerem e te congregarem, o que você Aham. pensa acerca de igreja desse tipo, que eu comentei, e qual que é o seu padrão de igreja, o pastor Cleão? Eu vou botar aqui no mudo, o microfone está contigo. Olha, Edu, eu posso começar dizendo que eu não concordo com o modelo de mega igrejas. Por quê? Jesus, ele ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a cuidar de pessoas. Que é isso que ele fazia. Ele deu exemplo. Jesus, ele era como um grande professor com uma sala de aula imensa. Ele separou 12 alunos, vamos dizer que eram os 12 melhores alunos da sala, para ficar mais junto com ele, sendo os 12 monitores ali. E tinha mais 70 que ele mandava para evangelizar. E tinha muito mais gente que o acompanhava. E Jesus cuidava das pessoas. O que ele fazia? Juntava um grupinho de pessoas, mandava o pessoal sentar ali e começava a dar uma aula fantástica. Você vê o Sermão da Montanha? É uma aula sobre o que é ser cristão. É uma aula sobre o que é ser salvo. Com esses 12 que ele tinha mais contato, ele criou uma proximidade e ensinava ali no cara a cara. Então, esse exemplo de Jesus, eu acredito que deveria ser seguido pelas igrejas hoje, de todas as épocas. Quando você tem uma mega igreja, o que acontece? É esse distanciamento que você citou. O pastor fica ali no púlpito, tão distante dos membros, ele acaba sendo inalcançável. Um membro não tem condições de buscar o pastor para uma orientação, caso ele precise, para o ensino mais aprofundado, para tirar uma dúvida, porque restam muitas dúvidas ao final de alguns cultos. E o pastor não tem condições de conhecer aquelas pessoas. Então, como você pode ser pastor se você não conhece o povo que você pastoreia? Eu não vejo nenhum sentido. Então, o formato de mega igreja, para mim, como você citou, ele adotou um método corporativista, não sei fora do Brasil, mas aqui acabou sendo, e ele acaba não dando resultado prático, verdadeiro, duradouro na vida das pessoas. Tanto que você vê que muitas pessoas de mega igrejas, elas acabam adotando um sistema religioso de ir à igreja ao domingo, frequentar o culto durante ali 1 ou 2 horas, frequentar às vezes alguma reunião de grupo, e durante a semana
essa pessoa não se comporta como um cristão, como uma cristã. Não tem valores, não tem princípios. Eu conheci pessoas assim. Eu trabalhei muitos anos atrás com um colega, por exemplo, que ele era membro de uma dessas mega igrejas, e ele trabalhava é, dentro da igreja, diretamente com alguns pastores. Ele falou para mim uma vez assim para mim, falou: Clebão, se um pastor me manda mentir, eu minto, é pecado? Eu falei: claro, mentira é pecado, ponto final. Ele falou para mim assim, olha só, ele falou assim para mim, cara, como é um pastor mandando, eu achei que não fosse pecado. Olha como a pessoa tem essa falta de estrutura, entendeu? Em primeiro lugar, o pastor mente. Aí manda o membro da igreja que está trabalhando com ele ali em algum ministério mentir para o outro. Pelo amor de Deus, né? Olha só, esse círculo vicioso, essa roda de maldição, eu diria, é absurdo. Eu acredito, tendo experiências aí com algumas pessoas, que isso é um dos resultados das mega igrejas. A pessoa, ela não é doutrinada na palavra de Deus. Ela ouve durante a pregação, entra por um ouvido, sai para o outro. Ela sai durante a semana e vive como qualquer pessoa que não é realmente cristã convertida. E pior ainda tem esses pastores lobos que acabam ensinando uma doutrina errada, herética, dentro da própria igreja. Então, eu discordo completamente da existência de mega igrejas. No meu ponto de vista, uma igreja deveria ser pequena, local, talvez aí com uns 50 membros, talvez no máximo. O pastor deveria conhecer cada membro pessoalmente, deveria ter condições de ter um tempo com essas pessoas. Porque afinal, é para isso que o pastor serve. Se o pastor não cuida, ele não serve para ser pastor. Mega igreja não dá condições de você cuidar do povo que frequenta a igreja. E não adianta ter uma mega igreja com um pastor titular e 50, 100 pastores auxiliares, porque eu já fui membro de igreja que tinha mais de 100 pastores auxiliares. Por quê? Porque o pastor auxiliar, ele não tem muitas vezes tempo, condições, conhecimento, nem interesse de cuidar das pessoas como um pastor titular. Porque ele é tão frequentador quanto os demais, ele é tão superficial quanto os demais que acabam não sendo alimentados pela palavra devidamente pelo pastor titular. Então, o que acontece? Uma igreja fria, uma igreja, vou falar assim, uma igreja domingueira, que vai ao culto de domingo e acha que aquilo está perfeito. Que entende que servir a Deus é você ter um ministério dentro da igreja. Ficou na porta, você cuidou dos banheiros, cuidou do estacionamento, cuidou da cantina, é o seu ministério e acabou. Durante a semana você não faz mais nada para Deus. Jesus não te chamou para isso. Jesus disse o quê? Ide e fazei discípulos em todos os povos, ide, pregai a todas as nações. Então ele nos chamou para pregar a palavra. Você ir, pegar a palavra no seu trabalho, na faculdade, no colégio, na rua, na fila do ônibus, onde você for. Aqui no Brasil, o membro de uma igreja, ele entende que o ministério dele é fazer qualquer trabalho dentro da igreja e acabou aquilo, durante a semana não se envolve mais com Deus, não é isso. Eu vejo que as mega igrejas acabam gerando tudo isso. Você vê que a senhorinha, né, de cabelo compridão, preso aqui, de saião, que bate papo com outra senhorinha no ponto de ônibus e evangeliza, geralmente, Edu, é aquela senhorinha daquela igrejinha que tem ali 15 membros ali na periferia. Por quê? Porque ela vive o evangelho. Ela entende a missão dela. Porque frequenta uma igreja pequena, onde todos se ajudam, onde frequenta a casa um dos outros, onde o pastor vai almoçar na casa dos membros, eles acabam criando um vínculo e ali o cristianismo acaba de verdade sendo vivido e passado. Agora, a mega igreja, ela acaba com tudo isso. Eu jamais adotaria esse método. Eu creio que método
de cuidar de uma igreja é exatamente isso que eu te falei. Poucas pessoas, proximidade, cara a cara com quem está ali, entendeu? Eu quero saber se o membro da igreja que eu dirijo precisa de uma cesta básica, se está desempregado, se eu posso, de repente, ajudá-lo a fazer o currículo, se eu posso indicar para ele um curso gratuito para ele poder melhorar o currículo dele, entendeu? Se ele precisa se ele tem alguma questão de saúde, se eu posso não só orar por ele, mas se eu posso agir como um agente social na vida dele e ir com ele a algum lugar, buscar um posto de saúde, buscar uma pessoa que tenha mais conhecimento do que eu nessa questão de assistência social, para ver tentar resolver o problema, ajudar no problema. Mas o que eu vejo hoje, não. O pastor, ele prega, ele vai embora, os membros ficam com seus problemas, além do conhecimento superficial, ficam com seus problemas e o pastor não ajuda em nada. Então, para que ser pastor dessa forma, Edu? Eu prefiro não dirigir uma igreja, como não dirijo. Eu fui ordenado pastor auxiliar há 4 anos, não dirijo igreja. E prefiro não dirigir uma igreja se não puder ter realmente tempo, condição para cuidar daquelas pessoas. Senão seria só mais um. Para quê? Já está cheio assim. Não quero só mais um. Se eu não fizer diferença na vida das pessoas, não quero ser pastor. Não preciso. Ninguém precisa de um pastor assim. Meu ponto de vista é esse.